Meu cordial boa tarde a todas e todos. É para mim, de fato, uma honra muito grande poder estar aqui tomando parte nesse evento que tem a importância histórica de ser o primeiro seminário regional do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, isto é, aquele realizado fora dos limites da cidade do Salvador, e esperamos todos nós seja esse o primeiro de muitos. E foi fantástico que essa iniciativa tenha acontecido aqui na cidade de Vitória da Conquista, que é uma cidade que eu particularmente gosto muito e verdadeiramente me sinto em casa. O tempo urge, então eu vou tentar ser breve nos meus agradecimentos e nas minhas saudações, embora algumas delas sejam mesmo, de fato, muito necessárias. E, enquanto isso, enquanto eu vou agradecendo aqui a mesa e as pessoas presentes, vocês aproveitem o tempo que eu vou lhes conceder, que não será muito, para se deterem em relação às imagens desses dois rapazes. E tentem mesmo, se esforcem no limite do que for possível, para guardar deles traços de fisionomia que possam ser úteis a vocês depois, em mais alguns instantes. Eu quero, como não poderia deixar de ser, quero começar agradecendo imensamente o convite, a oportunidade que me foi dada pela diretoria do Instituto, e faço isso agradecendo a você, Luiz Gabriel, que tem conduzido tão bem o Instituto, como também a Lucas, meu queridíssimo amigo Lucas Carapiá, e há também os confrades Vinícius Assunção e Luciana Monteiro. É para mim, de fato, uma honra muito grande poder participar desse encerramento deste evento. E, muito especialmente, pela honra que me dão de fazer isso ao lado de alguém por quem eu tenho tanta estima, tanta admiração intelectual, como é o caso da professora Janaína Matida. A primeira vez que eu ouvi falar de Janaína Matida, juntamente com o nome de Raquel Herdi, foi por intermédio do professor Geraldo Prado. E eu, dali, pelas coisas que Geraldo dizia dela, e, de certa forma, pelo pioneirismo também que ela e Raquel tinham em tratar de determinados temas aqui no Brasil, aquilo já fazia com que se estabelecesse dali em diante uma espécie de relação mesmo de fã e ídolo. E uma certa feita eu conversava com os colegas do IBADPP e dizia da importância, do quanto seria extraordinário se a gente pudesse ter a professora Janaína falando como conferencista em um dos nossos eventos dos seminários nacionais do Instituto. E a diretoria me confiou a tarefa de formular o convite formal a ela, e eu não tinha um contato dela, tinha uma série de pessoas amigas em comum, não só o próprio Geraldo, como também as pessoas todas com quem ela mantém relações acadêmicas lá em Girona, mas eu não tinha um contato dela e mandei a mensagem por uma rede social, assim, de uma forma bastante cautelosa, bastante formal, sem saber muito como é que a minha mensagem ia ser recebida. Disse: olha, professora, me desculpe por estar entrando em contato aqui dessa forma, mas a gente queria fazer um convite e tal. Isso mostra, de certa forma, a importância que Janaína Matida já tinha naquela época para mim, em relação a temas ligados à epistemologia jurídica, ao estudo da prova, à filosofia do conhecimento e outras questões. E agora, mais recentemente, eu tive um grande privilégio, uma grande sorte também, mas um grande privilégio de ser convidado por ela e de ter tido a oportunidade agora de tê-la também como minha parceira, porque escrevemos um texto juntos, que vai ser publicado em breve, acho que em junho, na Revista Brasileira de Ciências Criminais, que é a revista do IBCCRIM, e sorte, Janaína, que por tudo isso é para mim uma honra enorme poder estar com você, dividindo, compartilhando essa mesa de encerramento. Eu quero cumprimentar os demais integrantes da mesa, começar por Hermes, aqui representando a OAB, e também a professora Luciana. E, em nome dela, eu agradeço a todos vocês daqui de Vitória da Conquista, todos os colegas da UESB, todos os alunos da UESB que nos recebeu aqui assim tão carinhosamente nesses dias. De fato, para a gente foi extraordinário estar aqui com vocês,
E era uma oportunidade ímpar que a gente tinha de fazer esse primeiro diálogos aqui. Que bom que foi tudo tão fantástico como aconteceu ao longo da noite de ontem e do dia de hoje. Eu também quero já antecipar as minhas desculpas a vocês. As minhas condições de saúde e de voz aqui não são as melhores. Eu passei uma semana bastante complicada em termos de estado de saúde e fiquei com receio até de não conseguir viajar, mas como disse Rômulo ontem, esses esforços e alguns sacrifícios de parte a parte, no fim das contas, sempre vale a pena quando há um objetivo comum de diminuir as taxas de injustiça do funcionamento do nosso sistema, de fazer com que o nosso sistema de justiça criminal seja mais humano. Eu não vou me alongar mais muito, vou entrar no tema que nos compete aqui, que é exatamente o tema do reconhecimento pessoal e quais são as contribuições que a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho podem nos trazer em relação a esse tema. Eu tenho costumeiramente começado as minhas falas sobre esse assunto pedindo que as pessoas se fixem também nessa imagem, porque essa imagem, ela me parece uma imagem muito significativa. E tenho feito isso em vários lugares onde tenho tido a oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu começo sempre com essa imagem, e sem legenda, propositalmente sem legenda, e peço que as pessoas olhem para a imagem e digam, né, aqui a gente não vai ter oportunidade de fazer isso, mas pelo menos que elas pensem consigo mesmas o que é que elas acham que essa imagem representa e qual é o papel que cada uma dessas pessoas aí está a desempenhar nesse cenário, né? E depois de um tempo, quando elas refletem, algumas até tentam adivinhar quem é quem, né? E alguns dizem, não, estão fazendo um acordo, né? Já houve quem dissesse, meu caríssimo professor Jacinto Coutinho, que era uma celebração post-plea bargaining, né? nos Estados Unidos, porque eles estão ali se cumprimentando, estão apertando as mãos, mas eu faço a questão de logo em seguida mostrar a sequência e mostrar a imagem com legenda para ficar mais fácil entender. E aí dá para saber que essa é uma fotografia que foi postada na rede social do Innocence Project, que é uma entidade não governamental que existe nos Estados Unidos e que foi fundada há pouco mais de 25 anos por professores e estudantes da Cardozo Law School, em Nova York, e que trabalha exatamente em casos de revisão pós-condenação. Eles trabalham tentando demonstrar que pessoas que foram condenadas e que estão já cumprindo pena são pessoas inocentes. Então essa imagem, diz ali na legenda embaixo, o promotor aposentado pede perdão a um homem que foi erradamente condenado a 40 anos na prisão, que erradamente passou 40 anos na prisão por conta de uma condenação injusta. Eu sigo sempre achando que essa imagem pode nos dizer muito, né? O Innocence Project, como eu dizia, é uma entidade que ao longo dos seus 25 anos, pouco mais de 25 anos de existência, já teve a possibilidade de trabalhar em pouco mais de 350 casos de exonerações, como eles chamam os casos de pessoas que foram condenadas, estavam cumprindo pena e que depois, por conta de uma prova de DNA, tiveram sua inocência reconhecida pela justiça e foram colocadas novamente em liberdade. E, curiosamente, em 150 desses casos, em quase metade, eles, além de terem conseguido colocar em liberdade a pessoa que havia sido erradamente condenada, eles também conseguiram, através desses exames de DNA, fazer com que fosse possível identificar o verdadeiro autor do delito, né? Eles têm estatísticas que são bastante significativas. Eu não vou ter tempo de me deter em relação a todas elas, mas esse conteúdo está disponível na internet para quem depois quiser pesquisar um pouco a respeito. Mas quando eles somavam já mais de 300 casos de revisão criminal bem-sucedida, deferida, aquilo já perfazia um total de 4.013 anos de prisão,
com uma média de 13,6 anos de pena cumprida por cada pessoa que foi depois colocada em liberdade, cada pessoa que foi depois declarada inocente. 63% eram negros, 29% brancos, 7% hispânicos e 1% asiáticos. E por isso eles estimam que aproximadamente 70% das pessoas, dos réus que foram absolvidos depois de injusta condenação, eram pessoas consideradas de cor na linguagem que eles utilizam. 33 eram adolescentes quando foram presos, 28 haviam feito plead guilty, haviam feito acordo de plea bargaining e haviam se declarado culpados por crimes que, inclusive, não tinham conhecido, não tinham cometido. E 18 estavam no corredor da morte, esperando o cumprimento da pena capital. O Innocence Project faz, além de tudo, um trabalho muito minucioso de estudar cada um desses casos. Curioso, Janaína, que a professora Elizabeth Loftus, que é uma neurocientista, grande estudiosa dos problemas que a memória pode trazer às questões do funcionamento, do mau funcionamento do sistema de justiça criminal, é curioso que ela tenha chamado a atenção para esse aspecto, e ela faz uma proposta que é interessante. Ela diz, olha, quando cai um avião, existe lá uma entidade especializada que vai lá para o local e vai recolher os fragmentos, os pedacinhos do avião, e vão tentar depois montar um quebra-cabeça para entender por que aquele avião caiu, e tentar fazer com que aquele problema que já vitimou aquelas pessoas não se repita em outras situações. E a Elizabeth Loftus, ela propõe algo semelhante em relação aos casos de erro judicial, de que seria preciso, toda vez que se descobrisse que alguém inocente foi indevidamente condenado, seria preciso que uma entidade mais ou menos com a mesma conformação, com os mesmos objetivos, se assenhorasse desse caso, para estudar esse caso no detalhe e, a partir daí, entender exatamente o que é que havia ocorrido de errado em cada um desses casos. Eles costumam catalogar esses erros judiciais a partir, obviamente, de causas multifatoriais. Não é normalmente uma única razão que faz com que o inocente seja injustamente condenado. Normalmente, várias causas concorrem para isso. Mas, sem sombra de dúvida, para eles, na leitura deles, dentro das estatísticas que eles conseguiram levantar, mais de 70% dos casos, em mais de 70% dos casos em que eles trabalharam, em que conseguiram demonstrar a inocência das pessoas, essas pessoas foram erradamente condenadas por conta de erros de reconhecimento, erros de identificação por parte de vítimas ou de testemunhas. Esse, portanto, para quem, de certa forma, se incomoda ou se angustia com a ideia de erros judiciais, de erros de funcionamento do sistema de justiça criminal, esse é um aspecto que precisa estar na ordem do dia. Esta seria, portanto, uma das causas mais importantes e, por isso mesmo, seria um dos aspectos mais relevantes a serem estudados em relação a esse tema. No Chile, um estudo feito por Maurício Dutti, professor da Universidade Diego Portales, com base em estatísticas do projeto Inocentes deles, curioso que no Chile quem executa esse projeto Inocentes é a Defensoria Pública, é a Defensa Pública Penal que conduz esse projeto. E até 2015, quando o Maurício Dutti fez esse levantamento estatístico, eles tinham um universo de 39 casos já bem-sucedidos. E nesse universo de 39 casos, eles identificaram que em 35% deles, a condenação errônea teria sido causada por problemas de identificação ou de erro no reconhecimento por parte de vítimas ou de testemunhas. Isso dava um total de 14 casos. 27,5% dos casos eram problemas de declaração falsa de vítimas ou testemunhas, 22% dos casos de má conduta dos agentes do Estado, integrantes das forças policiais, Ministério Público,
uma extratura, etc. 10%, 4 casos, eram problemas de erros periciais e 2,5% dos casos, né, para cada hipótese, um para cada um, eram situações de falsas confissões ou de mau comportamento do defensor, isso é, insuficiência da atuação da defesa. No Brasil, como é intuitivo, nós não temos estatística de nada. Nosso projetor saiu do ar, mas voltou. Nós não temos estatística de nada, não há estudos estatísticos, não há bases de dados estatísticos que nos deem um panorama mais preciso em relação ao estado de coisas, né, desses exemplos ou dessas hipóteses de erros judiciais no Brasil. Mas basta uma pesquisa rápida pela internet, no Google, e vocês notarão que os jornais estão repletos de notícias de situações como essas, né? Que é o caso do Eberson Oliveira, que acabou ficando bastante conhecido aqui no país, que era um rapaz de Manaus, né? E que foi erroneamente reconhecido, me parece que pelo pai de uma vítima, de uma criança de 9 anos, se não me falha a memória, como tendo sido o autor de uma agressão sexual contra essa menina. E esse rapaz foi preso, ele passou aproximadamente 3 anos preso preventivamente, e no cárcere ele foi colocado, como é absolutamente comum no Brasil, ele foi colocado numa cela juntamente com outros presos, e há a notícia de que ele foi brutalmente violentado enquanto estava preso, né? Foi vítima de estupro por parte de outros detentos. Ele contraiu HIV, né, nesse período da prisão, e algum tempo depois se descobriu que tudo isso era um erro judicial, né, que o reconhecimento que havia sido feito havia sido errôneo e que ele foi apontado pelo pai da vítima porque existia uma relação lá, uma questão prévia de alguma inimizade entre eles, e com isso ele foi colocado em liberdade. O que mais me assombra nesse caso é que, algum tempo depois, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas entrou com uma ação indenizatória em nome dos filhos dele, né, pedindo uma reparação civil por conta do que eles, né, haviam passado de privação pela ausência do pai. Vejam que não entraram nem em nome dele, talvez porque sabem que quando isso eventualmente um dia sair lá para o precatório, ele talvez nem vivo esteja. Então, a defensoria ingressou com essa ação em nome dos filhos, e isso foi julgado pelo Tribunal de Justiça, depois foi objeto de recurso, né, por parte do Estado para o Superior Tribunal de Justiça, e o que mais espanta nesse caso foi um dos argumentos que a Procuradoria do Estado, né, que o Estado do Amazonas usou para contestar, né, essa condenação, né. Eu não me lembro exatamente agora os termos em valores, mas acho que o Estado foi condenado a pagar R$150 mil de indenização. E no recurso da Procuradoria do Estado, eles diziam o seguinte: olha, não há nos autos nenhum exame de HIV dele antes dele ser preso. Então, não é possível concluir que ele contraiu HIV enquanto estava sob a custódia do Estado. Logo, o Estado não deveria pagar a ele nenhum tipo de indenização. Eu acho que talvez existam poucas coisas na vida mais cretinas, né, a serem ditas do que isso, né? E na época que eu li essa notícia, isso me assombrou muito, e uma das coisas que eu pensei foi... Mestre Jacinto está saindo, eu ia deixar para fazer uma referência especial a ele no final, faço agora então. Obrigado por tudo, o Instituto lhe deve muito, um abraço forte e até uma próxima oportunidade. E eu dizia, né, curioso seria... por parte do STJ, se o Superior Tribunal agora dissesse: olha, na verdade esse argumento não convence, porque nós vamos aplicar contra o Estado o mesmo estándar de prova que os órgãos do Estado aplicaram quando foi o momento de prendê-lo, de colocá-lo na situação que culminou com isso.
né? Veja, a exigência probatória para levá-lo preso, mantê-lo preso durante 3 anos e depois descobrir então que ele era inocente, era rasa, baixíssima. Mas agora, na hora do Estado pagar uma indenização por alguém que foi preso indevidamente, que passou por todo esse tipo de coisa, né? Agora a exigência probatória é muito maior. Isso obviamente não faz absolutamente nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Isso é barbárie, não pode se dar outro nome a não ser isso, né? O Superior Tribunal depois afastou o recurso e manteve a condenação do Estado ao pagamento dessa indenização, mas sabe-se lá quando é que essa família vai receber isso, né? O interessante é que eles só contestavam a questão da contração do HIV durante o período da custódia, mas ao que me consta, não discutiam, por exemplo, o fato dele ter sido violentado ou não, como se isso até já fizesse um pouco parte do jogo, né? Já estivesse dentro da conta do que se sabe que o sistema pode fazer com essas pessoas. Também não faz muito tempo aconteceu algo semelhante com o Vinícius Romão, que era um ator da Rede Globo, e que foi reconhecido 2 vezes pela vítima antes da prisão, e que depois também se descobriu havia sido preso por engano, né? A vítima, a dona Dalva, né, tinha sido vítima de um roubo numa avenida do Rio de Janeiro, e aí passou um policial, ela falou com o policial que tinha sido roubado, o policial então pediu a ela que aguardasse ali para ela identificar na rua mesmo, ali naquele local, quem tinha sido a pessoa que havia cometido o crime. E ela deu depois um depoimento à imprensa dizendo: eu estou dando glória a Deus que ele foi solto, estou comemorando, o local era escuro e naquele momento eu tinha que identificar. Eu fui, fiquei esperando e ele, infelizmente, passou na hora errada. Mas eu estava nervosa, falei que tinha problema de vista e estava sem óculos. Infelizmente, ele parecia com o suposto ladrão e naquele nervosismo, quando o policial falou, é ele, eu disse, é parecido. O policial disse que não poderia haver dúvidas. Eu perguntei para ele se ele tinha pegado minha bolsa. O resultado da história, vocês sabem, o rapaz foi preso. E alguém disse na época, com toda razão, né, ele ficou preso durante 16 dias, depois se descobriu quem teria sido verdadeiramente o autor do crime, e ele foi colocado em liberdade. E alguém disse, foi preso porque era negro, foi solto porque era da Globo, né? Se não fosse negro, talvez não tivesse sido preso. Se não fosse da Globo, muito possivelmente não teria sido solto. São vários os casos de situações semelhantes. Não precisa muito esforço, né? Esse é um outro caso surreal, bárbaro, né? Em que a pessoa foi reconhecida por imagens do Facebook, né? Então, foi um dos suspeitos do crime foi preso, né? E aí os policiais descobriram que essa pessoa tinha uma conta no Facebook. E aí consultaram nas fotografias dos amigos dele, que estavam na mesma rede social, e confrontaram as imagens que eles estavam vendo com a descrição que a vítima tinha dado antes, e acharam eles, então, olha, são esses e esses, e o rapaz foi preso, né, exatamente por esse motivo, até que se descobriu, naturalmente, que isso tinha acontecido de forma equivocada em função também de um tipo de identificação ou de método de reconhecimento absolutamente selvagem, né? Inaceitável e selvagem. Aqui na Bahia, também não faz muito tempo, aconteceu um outro caso emblemático, que é o caso do José Pereira. Eu imagino que muitos de vocês tenham conhecimento, que era um guarda metropolitano de uma cidade vizinha a Salvador, de Lauro de Freitas, e que teria sido reconhecido pelo namorado da vítima a partir de um álbum de fotografias, né? Ele dizia que ele estava de costas, estava de noite, ele teve pouco tempo para ver, mas ele dizia que aparentemente a pessoa usava uma roupa que parecia ser o uniforme, né, da Guarda Municipal de Lauro de Freitas. Então, a polícia pediu à prefeitura que mandasse as fotografias de todos os guardas municipais. E aí, com base nesse álbum, né, num critério lá, sabe-se lá qual foi, né, o José Pereira foi apontado, embora, quando se compare a fotografia dele com as imagens feitas antes, né, pelo retrato falado,
se perceba de que, embora haja algumas características físicas coincidentes, mas que não há semelhança que justificasse esse reconhecimento. José Pereira passou 4 anos preso, né, até que houve uma importante mobilização de um grupo, né, de professores de processo, especialmente de advogados, também vinculados lá à Universidade Católica do Salvador, e que assumiram o caso na segunda instância, depois no novo júri, até que a inocência dele foi reconhecida. No segundo júri, o próprio Ministério Público pediu a absolvição dele, entendendo que existia uma prova muito forte de um álibi, né, de que ele estava em outro local, com outras pessoas, não poderia ter sido ele, e de que a prova do reconhecimento era absolutamente infiável, né, não poderia ter recebido o valor probatório que recebeu no julgamento. Para quem assistiu Making a Murder, né, no Netflix, também deve se lembrar, né, de que a primeira condenação dele, ele sofreu uma condenação de 18 anos por um crime que não cometeu, né, e havia sido reconhecido também pela vítima, né, a partir também identificado a partir de um retrato falado, né, mas depois se descobriu, né, e a vítima dizia com muita certeza, né, esse é um outro aspecto importante, a vítima dizia ter muita segurança quanto ao reconhecimento, quanto à identificação dele, e ela dizia, olha, é como uma fotografia na minha memória, né, eu lembro do rosto dele todos os dias, e ela reconheceu ele, e depois se descobriu, na verdade, que o retrato falado havia sido feito não com base na descrição que ela havia dado, mas com base numa foto antiga que a polícia tinha dele e que constava lá dos arquivos, né? Tanto que o retrato falado não tinha nada a ver com a aparência atual dele, mas tinha bastante semelhanças, era quase um decalque de uma fotografia antiga que a polícia tinha dele, mostrava que o reconhecimento, a identificação dele naquele caso tinha sido, inclusive, fraudada. E depois, anos depois, a polícia descobre, e já tinha, inclusive, alguns elementos que permitiam verificar isso, que o verdadeiro autor daquele primeiro crime, né, não tinha nada a ver com Stephen Avery, era um outro sujeito chamado Gregory Allen, que estava, inclusive, preso em uma outra cidade por conta de uma outra acusação. Isso acontece fundamentalmente porque, por conta da própria cultura inquisitória que caracteriza a forma como nós pensamos e fazemos funcionar o nosso sistema de justiça, né, nós temos uma ambição muito grande de verdade, né? Nós temos um sentimento absolutamente profundo, intenso, de que, especialmente os crimes graves, não podem ficar sem serem esclarecidos. É preciso identificar um culpado e é preciso puni-los. Isso leva, por vezes, a que nós adotemos determinados caminhos extremos. Vocês vejam que, recentemente, aqui no noticiário, foi falado sobre o caso do juiz que condenou a pagar pensão alimentícia 2 gêmeos univitelinos em função do exame de DNA, e as pessoas ficaram chocadas com isso, né? Como que dizem, como pode, né? Mas vocês não sabem de nada, né? Na França, numa cidade do interior da França, em Marseille, aconteceu um caso absolutamente emblemático, muito rumoroso, que é o caso dos irmãos gêmeos Elvin e Joan Gomes, em que houve uma série de estupros, né? Pessoas que foram atacadas, e as vítimas iam dando a descrição dessas pessoas, a polícia iniciou a investigação, chegou no endereço, né? E chegou numa descrição física, mas tinha um problema. A descrição física era de 2 irmãos, que eram gêmeos univitelinos, e o exame de DNA que foi feito não conseguia precisar qual dos 2 era. Não sei se vocês sabem disso, mas ao contrário do que muita gente pensa, é sim possível, por exame de DNA, fazer a distinção
mesmo em relação a gêmeos univitelinos. A diferença é que o exame não é um exame tradicional, é um exame que faz uma análise de uma extensão muito maior da cadeia genética e, portanto, é muito mais complexo, depende da qualidade da amostra e é muito mais demorado e é muito mais caro, às vezes inviável para o sistema de justiça. E aí o que fizeram no caso da França? Aqui o juiz condenou os dois a pagarem pensão. Na França foi simples. Cadeia nos dois, né? Prenderam os dois, eles passaram, acho que em torno de 10 meses presos, até que um deles foi lá e confessou que ele tinha sido o autor do assassinato, e aí a justiça liberou o outro, né? Não dá para saber também quanto é confiável essa confissão, mas independentemente disso, eu diria, esse é um método absolutamente bárbaro de tentar averiguar a verdade, que não poderia ter espaço numa lógica de funcionamento de um sistema de justiça criminal que se pretenda minimamente democrático. Esses são os gêmeos. E na França, a França está sendo escolhida hoje, na França também houve um outro caso de um estupro que aconteceu numa escola, num colégio interno, em uma cidade chamada Fénelon de Notre-Dame, na França, e que lá naquela ocasião a vítima dizia que tinha sido atacada pelas costas e não tinha conseguido identificar o agressor. E a polícia e o Ministério Público iniciaram a investigação e partiram da seguinte hipótese: olha, não foi ninguém de fora da escola, eles excluíram, sabe-se lá também com base em quê, a possibilidade de que um estranho tivesse entrado na escola e tivesse cometido o crime. E disseram que naquele dia existiam naquele local 527 indivíduos do sexo masculino, entre professores, estudantes e funcionários da escola. E o Ministério Público simplesmente disse: vamos colher o DNA das 527 pessoas do sexo masculino que estavam lá naquele dia e horário. O que é brutal em relação a isso é que isso mostra a confiança, eu diria quase cega, que nós temos, por exemplo, em relação a uma prova dessa de DNA, e nós estamos dispostos, né, a ir tão longe, na crença mesmo, de que isso pode nos dar a solução, né, a verdade tão desejada para esses casos. O que é grotesco é que isso obviamente, isso é como dizem alguns autores, isso é tipicamente aquilo que a gente chama de inquisitio generalis, né? Isso é uma investigação prospectiva, você não sabe o que é que você está investigando, você está jogando a rede para ver o que é que você pega, né? E foram 527 aí, mas poderiam ter sido 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, uma cidade inteira, né? Essa é uma discussão para um outro momento, não dá para se estender aqui, até porque envolve o tema do DNA, mas isso mostra o quanto, né, nós estamos, às vezes, dispostos a ir, o quão longe nós estamos dispostos a ir em nome dessa famigerada ambição de verdade. O ponto é, nós podemos confiar na infalibilidade dos nossos meios de prova, né? As pessoas, por exemplo, acham que a identificação datiloscópica é uma coisa que não falha. É muito comum, inclusive, que se diga que não existem duas pessoas no mundo que tenham a mesma impressão digital. E a ciência hoje já diz: olha, nós não temos base científica para sustentar essa informação. Quem quiser dizer isso, vai dizer isso por conta própria, mas não há como sustentar essa informação. Houve um caso na Espanha, também não tem como me alongar contando a história, infelizmente, mas que culminou pelo FBI, foi um atentado no metrô da Espanha, na estação Atocha, em Madrid, e a polícia espanhola conseguiu detectar o fragmento de uma impressão digital, e como eles não identificavam ninguém que tinha sido, lá nos bancos de dados deles, que tivesse dado um match, né, coincidência com aquele fragmento de impressão digital, então eles compartilharam isso com outras agências do mundo. E o FBI prontamente disse: opa, achamos o cara, né? Foram lá e prenderam esse advogado chamado Brandon Mayfield, que era uma espécie de suspeito perfeito, né? Porque tinha se casado pouco tempo antes com uma mulher de um país árabe e tinha inclusive se convertido ao islamismo, vocês imaginem, né? E o FBI dizia: foi ele, estamos seguros disso. E
a Espanha dizia, olha lá, não é bem assim, nós não estamos convencidos disso, né? Até que em um determinado momento os espanhóis descobriram que aquela impressão digital era de um cidadão argelino, e aí o FBI foi confrontado e precisou reconhecer o erro, né? FBI põe em liberdade advogado com vínculo ao atentado de 11 de março, né? E o FBI depois pagou $2 milhões num dos escândalos que é considerado um dos maiores, né, de imagem negativa, de impacto negativo na história do FBI. Na Espanha aconteceu um outro caso, que é o caso Assunta, isso também está no Netflix, num documentário chamado Operação Nenufar, se vocês quiserem depois assistir, né, que é um outro caso que quebra também essa ideia de infalibilidade do DNA, né? Houve um caso do assassinato de uma garota, né, uma menina chamada Assunta, por isso o nome, e houve uma identificação, né, da presença de uma substância que era semelhante a sêmen na blusa dela. Isso foi levado para o laboratório, e no laboratório fizeram um exame e disseram, opa, isso é sêmen de fulano de tal, né? Isso dá match com a pessoa de fulano de tal. E depois se descobriu, né, embora o laboratório de criminalística negue essa hipótese, não aceitam isso, se descobriu que tinha sido uma situação de contaminação da amostra, né, porque, eu também não vou ter tempo para explicar os detalhes, mas porque essa pessoa, no dia do crime, ela estava em outra cidade, a muitos quilômetros de distância, com outras pessoas, inclusive com a foto postada no Facebook, naquele dia e horário, que funcionou como um álibi para isentar a responsabilidade, para forçar, mesmo que se a justiça acabasse tendo que reconhecer que ali havia uma situação de engano. Bom, esse reconhecimento de que as nossas provas não são infalíveis, exigem da gente uma completa mudança de atitude, uma completa mudança de postura, né? Hoje, nós lidamos com a prova no processo penal com a atitude de uma credulidade absurda. Absurda, né? Os juízes, não raras vezes, eles adotam a atitude, isso é muito também por força dessa mentalidade inquisitória que marca a nossa forma de funcionamento do sistema de justiça criminal, mas os juízes atuam às vezes com preconcepções sobre a prova, né? Ou com confianças, ou confianças pré-estabelecidas ou pré-concebidas, quando em verdade a atitude nossa em relação à prova, e isso é uma das coisas que aprendemos com a epistemologia, a nossa atitude deve ser uma atitude de certo ceticismo epistêmico, né? Uma atitude de manter uma certa desconfiança em relação à prova, não no sentido de má vontade, né? Mas uma atitude quase que de desconfiança científica, admitindo a possibilidade de haver ali algum tipo de engano ou de erro. Eu vou tentar avançar mais rapidamente, meu tempo já está esgotado, eu já passei do horário e vou tentar me encaminhar para concluir, né? Em relação à prova de reconhecimento, como é que nós lidamos com isso? Tradicionalmente, os processualistas lidam com isso com o código, né? O instrumental que nós usamos para discutir essas questões até hoje, aqui no Brasil, especialmente, estavam restritas ao código, ao que diz a lei, ao que diz o artigo 226 do Código de Processo Penal. Mas isso é muito pouco, isso é nada, especialmente quando a gente sabe que a gente está lidando com um código que foi criado na década de 40. Nos últimos 40 anos, em especial, existem avanços enormes por parte de áreas da psicologia, especialmente a psicologia da memória e o seu capítulo da psicologia do testemunho, que dizem que nós não podemos confiar na memória da forma como nós achamos que podemos, de que a memória falha e de que muitas vezes as pessoas, mesmo com certeza do que estão dizendo, né, elas estão dando informações falsas. Por vezes, essas informações falsas vêm por intermédio ou em consequência de erros honestos, em que a pessoa sequer tem consciência de que ela está dizendo algo diferente do que efetivamente aconteceu. A vítima pode olhar para a pessoa e pode reconhecer a pessoa e dizer, eu tenho certeza que é ele, né? E essa certeza não é um elemento idôneo para se verificar o grau de exatidão desse reconhecimento. Então, há vários fatores que interferem
em relação a essa precisão do reconhecimento. E normalmente a doutrina coloca isso nas seguintes perspectivas, nos seguintes capítulos, né? Fatores circunstanciais ligados ao caso ou ao crime, que normalmente são fatores do crime ou do ambiente, ou fatores relacionados à vítima ou à testemunha, né? Então você tem a duração do evento em si, o tempo de exposição do rosto, as condições de iluminação, o número de agressores, a etnia do autor versus da testemunha da vítima, o uso ou não de disfarce, e fatores relacionados à testemunha vítima, ou seja, muda se a pessoa é vítima ou se é testemunha, se houve muita violência empregada no fato, se isso causou muito estresse na vítima, a questão do chamado efeito foco da arma, né, que também desvia a atenção da pessoa para a arma e menos para o rosto e diminui a sua possibilidade de exatidão no reconhecimento, a idade das testemunhas e vítimas, crianças e idosos, se são testemunhas homens ou mulheres, se havia uso de consumo de álcool por parte de quem se imagina deva reconhecer, e assim sucessivamente. Esse é um bom exemplo, muito rapidamente, de uma propaganda que saiu numa das redes sociais e que pode ser uma boa amostra de como, às vezes, o nosso foco de atenção interfere na nossa forma de perceber as coisas. Vocês vejam essa primeira imagem, a segunda imagem, e alguém diria, olha, foi tudo muito bem feito, né? O cenário, a produção, conseguiram uma modelo muito bonita, uma quadra de tênis, uma bola de tênis, o biquíni é meio estranho, tudo bem, mas tá valendo, né? Mas não precisava ter usado uma raquete de matar muriçoca, né? Via de regra, né? Ninguém se dá conta que é uma raquete de matar muriçoca, a menos que você mostre que tinha uma raquete de matar muriçoca e que chame atenção para isso. Via de regra, ninguém percebe isso. E há também fatores que são ligados ao próprio funcionamento do sistema de justiça que podem interferir na qualidade ou na condição de retenção da memória. Então, quanto maior for o intervalo de tempo entre o fato e o momento em que vai ser feito o reconhecimento, menos condição essa vítima tem de fazer esse reconhecimento com precisão. A familiaridade, o efeito dela de existirem outros rostos conhecidos, o sugestionamento, ou seja, se quem está ali conduzindo o procedimento do reconhecimento pode induzir ou sugerir que a pessoa faça de um jeito ou do outro, e assim sucessivamente. Vocês vejam, e eu prometo de verdade, já estou me encaminhando para concluir, nem precisa me mostrar mais o cartaz, porque eu já sei que eu estou com um tempo mais do que estourado. Vocês viram aquelas imagens no começo? E eu queria convidá-los agora rapidamente para tentar fazer esse exercício e para que vocês me digam, existiam duas pessoas, uma delas estava do lado esquerdo de vocês, a outra do lado direito. Vocês me digam em que número, né, em que posição estava a pessoa do lado esquerdo. Faz parte do exercício. Alguém se sente em condição de identificar? 3 e 9. Doutor Ícaro disse 3 e 9. A gente não vai poder apurar os votos, né? Mas serve como exercício. E agora, a pessoa que estava do lado direito, vocês, por favor, identifiquem nessa outra linha. Só para lembrá-los, né? Veja que foi pouquíssimo tempo, o intervalo de retenção, né, foi pequeno, não distanciou muito em termos temporais de quando eu mostrei a vocês as imagens e pedi que vocês memorizassem, e de quando eu mostrei a vocês as outras, mas o fato é que nessa primeira linha aqui só está um deles, e é de fato o número 3. Quem falou 8 aí, ou 2, etc., condenou um inocente, né? Ícaro disse que o segundo era um 9, o segundo não está aqui, o segundo era para estar só aqui, né? Mas ele também não está aí, e quem reconheceu, apontou aí, como acho que Sebastião apontou o 5, né? Também condenou um inocente.
Isso está no livro do Antônio Manzaneiro, e é reprodução de uma amostra, porque há inúmeros estudos empíricos de experiências mesmo de laboratórios que são feitas para mostrar que a memória não é confiável. E se isso é assim, esse é um outro caso de sugestionamento, aqui não vai dar para ver muito, mas está na página da Rede Inocente, que é um outro projeto inocente que funciona na América Latina, em que a vítima sabia, né, ela já tinha dito que o criminoso, ele tinha uma tatuagem do lado esquerdo do pescoço. E aí as fotos que foram mostradas a ela foram essas, né? Pegaram lá aleatoriamente, mas só uma das pessoas tinha tatuagem do lado esquerdo do pescoço. E aí, consequentemente, esse foi o reconhecido, embora fosse uma pessoa inocente. Eu vou me encaminhar já para concluir, não tem mais como falar de tudo, mas o que eu quero deixar como última mensagem para vocês é o seguinte, sem poder talvez entrar nos detalhes todos que esse assunto merecesse. É preciso mudar completamente a nossa atitude em relação a isso. É preciso acabar com essa ideia de absoluta credulidade em relação à infalibilidade dessas provas, né? Há, reconhecidamente pela ciência, um potencial de erro muito grande. E há taxas de falso positivo que são muito preocupantes. E que, associadas ao fato de que esse tipo de prova merece um especial valor probatório por parte dos juízes, isso é uma bomba relógio no sistema de justiça para botar em jaulas pessoas inocentes. Elizabeth Loftus diz que advogados mais bem preparados, né, e que estejam mais familiarizados com os problemas da memória, vão ter mais condição de educar juízes e jurados em relação a esses problemas. Nós precisamos, urgente, capacitar as pessoas a respeito disso. Nós precisamos discutir sobre esses temas para plateias, com advogados, com promotores, falar disso para juízes especialmente. E, em segundo lugar, nós precisamos rever com muita urgência a metodologia que nós usamos para fazer esse reconhecimento. Não dá para pegar uma fotografia do suspeito e mostrar para a vítima e dizer, está aqui, ó, pegamos ele, você reconhece? Porque isso traz um potencial de sugestionamento muito grande e aumenta muito as chances de um falso positivo. Agora, de verdade, para terminar, queria só voltar ao caso do José Pereira, apenas para fazer uma referência e uma homenagem que me parece absolutamente necessária. Aqui nesse auditório tem inúmeras pessoas vinculadas ao Instituto, e eu peço desculpas por não poder citá-las todas elas nominalmente, mas sintam-se todos abraçados. Mas eu queria, de fato, e muito especialmente, dedicar essa minha fala a um grande amigo, um amigo que eu tenho há mais de 20 anos, e que é, acima de tudo, alguém de uma extraordinária inteligência, de uma extraordinária capacidade, e que é alguém muito especial. E a quem o Instituto Baiano de Direito Processual Penal deve muito dos seus avanços e muitas das suas conquistas. E que, às vezes, de forma anônima, né, camuflado até de fotógrafo, tem gente que acha que ele é fotógrafo, né, e, às vezes, de forma anônima, sempre dá grandes contribuições ao Instituto e ao melhor funcionamento do sistema de justiça de uma forma geral. O caso Zé Pereira começou a ser revirado, digamos assim, revertido, né, quando Tiago Vieira, meu grande amigo Tiago Vieira, mobilizado junto com outro pequeno grupo de professores, mas foi para dentro do presídio com uma câmera de vídeo, fazer filmagens dos depoimentos do Zé Pereira e para mostrar, né, para poder colocar, dar voz a essa pessoa e difundir isso nos veículos de imprensa para que as pessoas se dessem conta, olha, tem um cara que está preso há 4 anos e que há aqui muitas evidências de que ele é inocente. O caso Zé Pereira começou a ser revertido a partir daí, né, de um esforço de Tiago, muito especialmente um esforço de Tiago, e é por isso que eu queria dedicar essa fala aqui de hoje a ele. Muito obrigado.